Queridinha do Barsi, Klabin, o que que você vê para o ano de 2026 da Klabin? Quais são 5 ações que você vê como oportunidade para 2026? Em relação a uma empresa que muitos perguntam, queridinha do Barsi, Klabin, o que que você vê para o ano de 2026 da Klabin, que tem sofrido forte, né, nos últimos meses? Tem sofrido forte e para 2026 deve continuar sofrendo, tá. A Klabin Eu espero que a volta tem sofrido forte 2026 acho que vai dar bom. não, claro que é uma boa empresa, tá, é uma empresa centenária, uma das melhores mundialmente falando, mas muita gente compra só porque o Barsi tem. E aí que tá o problema, você não é o Barsi, meu amigão, você tem que entender o que que você tá comprando, por quê e em quanto tempo você quer ter um retorno interessante daquela empresa. A Klabin passou recentemente por um ciclo de investimento muito grande nas suas fábricas, então projeto Puma 1, projeto Puma 2 e até numa experiência profissional anterior, eu conversei com o gerente desses projetos para um outro objetivo e pelo que a gente conversou ali, eles estavam muito empenhados nesses projetos e esperavam muito o retorno deles e são coisas realmente de outro nível, assim, eles estão elevando a capacidade da empresa. Então voltando aqui para a Klabin, é uma empresa que passou por esse ciclo de investimento e agora, primeiro, vai ter que diminuir a sua dívida, porque é uma empresa muito endividada, tem dívida em outra moeda também, o que complica ainda mais a análise do balanço dela, e ela deve passar por um período aí de colocar a casa em ordem. Então, crescemos muito aqui, estamos colocando a produção para aumentar e estamos diminuindo a nossa dívida. Além disso, o ciclo da celulose ele afeta a Klabin ainda, porque um terço do que ela vende é celulose, o outro terço é papel, o outro é embalagem, então parte do que ela vende ela não controla o preço tão bem. E a celulose está meio que num ciclo de baixa. Então agora tudo isso está contribuindo para a Klabin tá ali, meio jogada de lado, não está pagando um dividendo tão legal, está entre 4,5% a 5% de dividend yield, mas para quem tiver paciência, carregar ela por 26, eu vejo que em 2027 já deve ter aí o sol começando a brilhar e tendo alguns rendimentos a mais. Mas para 2026 eu não vejo um cenário muito interessante não. Então o Barsi comprando acho que o Barsi não tem comprado, ele não nem pode, eu acho, né, que a Klabin já tem uma posição muito relevante, mas enfim, né. Então, é isso aí, eu fiquei até decepcionado, achei que ia falar um pouco melhor da Klabin. Mas acaba sendo mais que nem o Barça, ele tá vendo uma janela muito por mais que ele tenha 80 e poucos anos, ele tá vendo por longo prazo, né, e a Olha, longo prazo é uma empresa que realmente muito competitiva mesmo, né, e é difícil de ser disruptada, né, e difícil de ser replicada, a quantidade de terras que eles possuem. Como que outra empresa vai ter a mesma coisa? sim, e o maquinário, bilhões e bilhões de dólares para chegar onde ela está hoje, então muito difícil. Quais são 5 ações que você vê como oportunidade para 2026? Lembrando que é para a pessoa ir atrás de estudar essas ações, não é para sair copiando não, exatamente, é para você entender: "Ó, esses papéis aqui podem estar no meu radar. E agora, de acordo com os meus objetivos? E agora, de acordo com a minha carteira, com a alocação que eu já tenho? O que que eu poderia encaixar na minha?" Estudando mais e entendendo a tese, porque não adianta somente: "Ah, vamos falar 5 ações aqui. Toma aqui, meu vou botar as 5 ações na carteira, R$35.000, vou botar 20 mil em cada. Vou botar 20 mil em cada, porque você não tem confiança nas teses, você muitas vezes sua carteira não está balanceada de acordo com o que você deveria ter, com seus objetivos, com seu perfil, então é pra você colocar no radar somente, já deixando claro, né. Exato, só que não é uma recomendação. Bom, então vamos lá, 5 ações. Começar pela primeira aqui que a gente já falou bastante, é a Itaú. Então vejo que Itaú talvez seja a primeira ação que todo investidor tem que colocar na carteira, que é aquela ação muito segura, setor bancário muito perene também, e que para 26 e 27 está com dividendo projetado, dividend yield, de 8 a 9%. Então ainda é um dividendo muito elevado para uma empresa, para uma ação. Então Itaú vejo que é uma ação para 2026, 27, 28 e assim por E muitas diante. pessoas confundem: "Ah, que vai pagar 7, 8% de dividendo projetado, melhor ter na Selic". Porém, qual que é o payout do Itaú? O payout do Itaú tá em 50%, Exato. nem isso. Então ele tá pagando esse dividendo de 8%, pagando com 50% do lucro. Os outros 50% ele reinveste para continuar crescendo. Então a pessoa não vê esse poder composto de receber o dividendo e ao mesmo tempo a empresa ter dinheiro para reinvestir, porque você tem ação, a empresa é sua. Esse caixa que tá indo lá para reinvestimento é seu também, só que não tá sendo distribuído para você. Exato. Enquanto isso na renda fixa, emprestando dinheiro, tudo vai direto em juros para você. Você não tem esse outro upside. Sim.
Uhum. e gera-se muito valor, principalmente uma gestão como a do Itaú. Então, ação aí prioritária. Depois, iria de Taesa. Então, Taesa eu vejo que é uma ação que foi muito queridinha lá em 2021, 2022, por conta dos dividendos que pagou, que foi uma porrada ligada ao IGPM, que é Foi quem mesmo. indexa ali os contratos. Pós-pandemia Tá, explodiu o GPM, tava gordo aquele tava e bom, tava assim, bom. tava bacana aí mesmo. Quem participou, participou. E meio que ficou esquecida aí pelo mercado nos últimos anos e continua sendo uma ação muito boa, muito defensiva, tá no segmento mais defensivo da energia elétrica. Então, assim, Taesa é uma ação para você comprar, não ter problema, não ter história para contar e sim tranquilidade ali pingando todo mês não, mas recorrentemente na conta, os dividendos. Então, temos Itaú, Taesa, vamos trazer aqui uma ação focada em utilities, então aqui falando também de energia elétrica, mais de saneamento, que são as ações da Equatorial. Então a Equatorial é uma empresa de energia elétrica mais arriscada que a Taesa, por exemplo. Por quê? Porque ela compra operações de distribuição e meio que faz uma melhoria ali nela. Então torna essa operação lucrativa, rentável, operacionalmente eficiente, e isso gera muito valor para o acionista. Não é uma empresa que paga tanto dividendo ainda, mas eu vejo que esse modelo de negócio que ela tem é muito interessante. E além disso, hoje ela tem ali 15% da fatia da Sabesp, então não está só em energia elétrica, está também ali no setor de saneamento. Depois, uma tese que eu gosto muito e que eu acho que em 2026 vai vir muito bem, que é a da Prio. Então a PetroRio, que é uma empresa de petróleo, uma junior oil, então ela produz hoje cerca de 100 mil barris dia, e a tendência é que no final desse ano, por três principais incrementos operacionais, ela vai produzir 200 mil barris. Então dobrar ali sua capacidade de produção, isso naturalmente vai aumentar a receita, vai aumentar o lucro, e hoje a Prio é uma empresa que não paga dividendo, mas que vai passar a pagar em 2026 ou 2027. A gestão já falou que vai lançar uma política de dividendos e isso me atrai muito na tese. Então eu vejo que para o próximo 1 ano, 2 anos, ela vai crescer, tende a crescer muito. E depois ela tende a ser uma boa pagadora de dividendo, porque ela é muito eficiente. Uhum. Porque tem esse ponto, né, que a empresa ela passa a pagar bons dividendos quando a gestão entende que reinvestir tudo já não faz mais tanto sentido. Então tá sobrando dinheiro, esse dinheiro reinvestido não consegue gerar o mesmo retorno para o acionista que gerava antes quando era uma empresa menor, e aí isso pode ser distribuído, né. Então Uhum. acaba sendo bastante interessante essa questão, né, porque existem momentos e empresas que são bem-sucedidas ao longo do tempo, que antes não pagavam dividendo, a tendência é que ela vá pagar no futuro. Sim, com certeza. Uhum. E a Prio tem todo o risco do petróleo, do preço do petróleo. Então a gente está vendo aí guerra estourando, petróleo subindo, petróleo caindo, Venezuela vai entrar aí de novo no rol dos grandes produtores. Mas mesmo que o petróleo não colabore, só porque ela vai aumentar sua produção, eu já vejo que ela está mais defensiva. Então a tendência é que não tenha muito mais para onde ela cair, somente para subir. Uhum, interessante. E essa questão da Venezuela, que eles vão passar agora a ser um grande produtor, porque antes estava ruim a produção por conta de toda a questão política lá. Você acha Uhum. que isso pode influenciar para baixo o preço do petróleo, pode atrapalhar? Eu acho que pode no médio e longo prazo, mas aqui eu vejo que tem muito cis, tá? Então, hoje a Venezuela tem as maiores reservas de petróleo do mundo, mas ela produz 1 milhão de barris dia. O Brasil produz aí quase 4 milhões, para ver o quanto a gente já está na frente. O que teria que acontecer para ela voltar a ser uma grande produtora e produzir 3, 4 milhões de barris? Investimento maciço. Então, hoje o parque de extração ali da Venezuela, ele está muito sucateado. Teve todo aí esse regime, né, essa ditadura chavista que não sabia o que fazer ali com as empresas, foi sucateando todo o parque. Então tem que ter um investimento muito grande para revitalizar esse parque. E não é algo que acontece da noite para o dia, vão aí 3, 4 anos. E hoje eu vi uma notícia que, se eu não me engano, a Shell falou que a Venezuela não era operacionalmente viável. Então já frustrando aí algum dos planos do Trump. Então eu vejo que a Venezuela pode sim mexer no preço do petróleo, mas é algo para daqui 3 a 4 anos, se tudo conspirar para isso. Até porque do dia para noite que eles vão aumentar muito a sua capacidade de produção, né. Tem que ser Sim. uma estrutura que vai ser montada, que vai ser feita para aí depois isso começar a acontecer. E além de tudo isso tem a parte política, então o Maduro foi capturado, tá nos Estados Unidos para ser preso, porém ainda tem quem estava abaixo do Maduro que quer tomar o poder da Venezuela e existe
uma possibilidade do Trump ou então conseguir, recompor o poder na Venezuela e tirar esse governo desse poder, como tem a possibilidade deles conseguirem se instaurar novamente também, né. Sim. Mais um "e se" no meio do caminho, né. Com certeza. E aí, tudo isso, né, deixa o cenário muito incerto. E tem estimativas que falam que tem que ser investido US$ 100 bilhões para o Parque da Venezuela voltar a ser o que era, 3, 4 milhões de barris dia. E quem vai investir? As empresas produtoras de petróleo. E que empresa que vai investir tendo um risco jurídico tão grande? Vou Uhum. colocar lá US$ 10 bilhões e aí amanhã eles falam, ó, tudo que você Privatiza tudo. construiu aqui é nosso, como Aham. fizeram no passado. Então, eu trataria com muito mais cuidado essa questão do que vem sendo tratado e não deve mexer o ponteiro, tá? No curto e médio prazo. Exato, que eu vi que no curtíssimo prazo foi lá, prendeu Maduro, já tinha empresa no mercado futuro disparando já de petróleo, quando na verdade ainda tem muitos "e se" no meio do caminho, né. Uhum. Sim, e devolveu tudo nessas Aham. disparadas aí nos dias seguintes. Então vamos lá, né? Então falamos aqui 4 empresas: Itaú, Taesa, Equatorial e Prio. E a quinta empresa aqui para a gente fechar, aqui uma empresa que sempre que eu falo querem me tacar tomate, que é a TIM. Então empresa aí de telecom. Telecom é um setor muito regulado aqui no Brasil, tem 3 grandes empresas, nada mais do que elas quando a gente fala das maiores. E a TIM já é uma empresa muito grande, mas ainda tem avenidas de crescimento, tanto na telefonia móvel quanto também na internet de fibra. E além disso, ela já está pagando, então ela já gera caixa para pagar um dividendo legal e tende a trazer um crescimento maior que uma Vivo, que já é um colosso. Então, para o setor de telecom, eu vejo que a TIM talvez seja uma pedida interessante aí para o ano de E 2026. tá pagando quanto agora? Acho Comparado que o dividend yield está 6 a 7% hoje. e eu trago uma provocação aqui, Rodrigão. E com rela beleza, a gente sabe que a Anatel regula muito a parte de telecom aqui no Brasil e tudo mais, mas e se surge um satélite da Starlink que já tem o telefone ligado direto no satélite e não depende das antenas do Brasil? Perfeita colocação, Matheus. E esse é um risco que me preocupa e que eu sempre venho pensando. Por mais que eu não acho que nos próximos 5 anos vai Uhum. acontecer, mas e nos próximos 10? Acho bem possível e inclusive talvez até provável de vir uma tecnologia e disruptar tudo isso. Então, eu vejo que existe esse risco, mas hoje não é algo que te impeça de investir na empresa. Mas investir já pensando que, poxa, isso aqui pode acontecer. Então, ao invés de ser 3% do meu patrimônio, vai ser 2%. Você controla isso Hum. com o percentual que você se expõe. E uma cesta aí, vai, uma cesta pra finalizar. Cesta Uma sexta ação, pô, vamos pensar pra aqui. dar uma defendida na carteira agora, que teve briga, Defendida, pra dar para dar uma defendida na carteira, aí a gente vai para uma ação de seguros. Então acho que a BB Seguridade é uma ótima ação para a gente trazer aí para a carteira. Muita gente fala: "Ah, mas a Selic vai começar a cair, então o resultado financeiro vai piorar, a empresa não vai mais ser boa". Muito pelo contrário, a tendência é que Selic caindo, a atividade econômica melhore, talvez até principalmente no agro, e isso aumente a demanda pelos serviços do BB. Então, por seguro, por título de capitalização, previdência, enfim. Então eu vejo que BB Seguridade é uma ótima empresa para defender a carteira e é uma empresa que nunca deu prejuízo. Então, isso é algo que eu acho interessante de olhar e de falar, claro que não vai definir toda a análise, mas BB Seguridade acho que cabe bem aqui. o que você vê aí para o ano de 2026, que você acredita que pode acontecer? Eu acho que a tese do Bitcoin continua a mesma, então um ativo escasso, cada vez mais no mundo fiduciário, nesse experimento fiduciário que a gente vive, eh, ele vai se sobressair. Então, para 2026 eu estou otimista com o Bitcoin, é uma posição grande até da minha carteira pessoal, e que a estratégia é a mesma que a gente vem pregando há um tempo. Então é fazer compras recorrentes mensais, ou trimestrais, ou bimestrais, não importa, mas que sejam periódicas, para você sempre estar exposto ali ao Bitcoin. E na minha opinião, tá? Se você não tem 5, 10 bitcoins, você não deveria vender o ativo e sim só acumular, porque pensando aí nos próximos 5 ou 10 anos, não vejo que ele vai multiplicar por 10.000, 20.000 como já fez lá atrás, mas não me surpreenderia de ver aí 1.000%, 2.000% alongando um pouco mais esse horizonte e, na minha opinião, deve ser o ativo que melhor vai performar nos próximos 5 anos. Muito por conta da sua escassez, esse é o grande ponto para mim. E o que você acaba vendo que muitos bitcoiners se decepcionaram no ano de 2025, que o ouro e prata que acabam tendo
uma visão parecida, né, reserva de valor e tudo mais, acabaram disparando, enquanto isso o Bitcoin ainda, por enquanto, está para trás. Uhum. É, acho que aqui a gente tem que separar as coisas. O ouro e a prata já se provaram no tempo, então a gente acompanha aí a cotação, não há milênios, porque não dá, mas há um bom tempo, há centenas de anos. Então a gente já sabe, de certa forma, como eles trabalham. O Bitcoin, por mais que tenha toda essa questão do ciclo do halving e tudo mais, ele tem 17 anos. Então, assim, ele é um ativo que está em transformação, agora pelo que eu vejo, muito pela entrada do institucional, pelo próprio halving também, então cada vez menos estoque entrando. E, bom, no fim do dia eu vejo que ficar preso a esses pontos de não, era assim e vai se repetir nesse momento, talvez não seja tão interessante, tá? E acho outro ponto interessante do Bitcoin é que, beleza, ele tem vários atributos que acaba se tornando o ouro digital, mas ao mesmo tempo que os governos, enfim, os bancos centrais não viram isso da mesma forma e a boa parte da subida do ouro é por conta dessa incerteza, mundial, né, de conflitos rolando, enfim, do dólar, onde realmente são países acumulando, né, Matheus? Hum. Exato, então depois, por exemplo, que o governo americano foi lá e usou o dólar como arma de guerra para realmente invalidar os estilos de renda fixa do Tesouro Americano que a Rússia tinha, muitos países pensaram: "Calma lá, Uhum. não dá para ter tanto dólar assim, vou começar a acumular ouro". E eu vejo que parte da subida do ouro foi por conta disso também, né. Tanto que se puder colocar aí, ô Natan, por favor, o primeiro link do Bitcoin ano após ano, que muitas pessoas estavam acostumadas com um ciclo de 4 anos, então o ano pós-halving, que a gente teve o halving em 2024, 2025 era para o Bitcoin chegar, um pouco mais para baixo aí, desce um pouco mais, desce aqui ó, Bitcoin Annual Price, pode descer bem aqui ó, isso, aí boa. Aí vai para o ano de 2011, isso aí, pode até uns um pouco maior aí que aí dá, então a gente pode ver que 2011, 2012, 2013 o Bitcoin subiu, 2013 foi o ano pós-halving, depois de 2012. Aí depois do ano pós-halving, né, se o Bitcoin corrigia, aí corrigiu 57%. Aí 2015 subiu, 2016 subiu, 2017 que foi o ano pós-halving continuou subindo. Aí 2018 corrigiu. E dá pra ver que é reloginho isso aí, né, fica até engraçado, porém foi quebrado isso aí. Aí 2019 subiu, 2020 subiu, 2021 ano pós-halving subiu, 2022 teve uma grande correção. Aí o que todo mundo esperava, 2023 subiria, 2024 subiria, 2025 seria o maior ano de explosão, porém dessa vez, pela primeira vez, o ano pós-halving fechou no negativo. Exatamente. Então, muitos falam: "Ah, que 2026 seria o ano de baixa do Bitcoin, porque é o ano pós-halving". Pode ser de baixa? Pode ser, mas não vai ser por conta disso que o ciclo acabou, exato, quebrou. Mas depois que o Bitcoin fechou negativo em 2025, na minha visão, esse ciclo de 4 anos acabou. Não, não é na sua visão, acabou. Acabou, não é relativo isso, não é relativo. Acabou, acabou. Antes tinha um ciclo de 4 anos, é de 4 anos? Não, pode ser mudado que para outro ciclo, mas o de 4 anos pode ser que 2026 seja negativo? Pode ser. Sim. Mas por conta de 2025 ter fechado negativo, acabou já. Exato. Não é por conta desse fator. Exato. É isso que a gente tá querendo dizer, né. E eu vejo que hoje, que antigamente o halving, ele mexia muito na oferta e nos Bitcoin, então a maior parte dos Bitcoin não tá emitida ainda. Hoje mais de 90 caiu de 50 para 25 primeiro. Exato. Imagina, caiu de 50 Bitcoin por bloco para 25 em 2012. Aí depois 2012, tinha ficado 16. 2016, exato. Caiu de 25 para 12,5. Foi forte ainda. Agora o último halving caiu de 6,25 para 3,25. E sendo que nós já temos 95% dos bitcoins já minerados. Já minerados. Então essa questão do halving, essa questão da oferta de novos bitcoins hoje não influencia tanto igual no passado, porque boa parte já foi minerado mesmo. E antigamente os mineradores eles tinham um poder maior no preço, na oferta e na demanda. Hoje o ETF entrou e quem tem mais poder é o ETF. Quem tem mais poder hoje são os ETFs, o Michael Saylor e talvez aí alguns governos, porque tem especulação que a Venezuela tem uma boa quantia em Bitcoin, né, 600.000. Então a pessoa esperar: "Ah, não, 2026 vai ser queda para o Bitcoin, porque o ano passado acabou também". Uhum, exatamente. Agora em relação aos metais preciosos, ouro e prata ter subido e o Bitcoin não ter acompanhado, eu vejo que é por conta disso, que são, hoje, os governos acumulando ouro, os governos acumulando por conta de toda a incerteza geopolítica, que ainda não viram esse mesmo valor hoje no Bitcoin, mas em relação a fundamentos, eu acredito que no futuro vão ver. Sim, também acredito. Uhum. E hoje também é difícil, né? Claro que a China deve estar acumulando bitcoins, mas chegar lá o Partido Comunista e falar: não, agora a gente vai comprar só bitcoin. Complicado, né? Então vai pelo ouro, o ouro já se provou, já tem aqui uma reserva enorme, vai na prata também. Uhum. Exato.